Olá, nossa aula hoje é sobre feitiços, como elaborar um bom feitiço. E na internet, que é o que as pessoas mais fazem, buscando alguma coisa pronta, é um risco muito grande. Por quê? Um feitiço é como uma receita de bolo. Claro que você vai na internet, pega ótimas receitas de bolo de pessoas que já fizeram, já testaram, já planejaram aquilo. Tá? A mesma coisa com feitiço, você pode encontrar ótimas receitas na internet. Mas o que é importante é você saber se essa receita foi bem elaborada. Por exemplo, se você entrar na internet hoje buscando uma receita de bolo de laranja e ele tiver lá, coloque meio quilo de farinha de trigo, meio quilo de açúcar, uma cartela de ovos, coloque morango e limão. Você vai parar e falar, ué, tá faltando fermento, pode estar bem desequilibrada essa quantidade de ovos e de açúcar em comparação com a farinha. E tem uma coisa importante faltando, porque se você está buscando um bolo de laranja, aonde está a laranja? É isso que é montar um feitiço. Quando você monta um feitiço, você precisa saber o dia da semana, a lua, que cor usar para uma vela, para uma fita, para, enfim, que erva. Enfim, você tem uma série de coisas que você pode ir agregando ali para que seu feitiço fique o melhor do mundo. E se ele tiver com todas essas energias equilibradas, todas essas energias forem energias afins, o seu feitiço vai ter muitas chances de funcionar. Ah, Angeli, mas você falou muitas chances não são todas as chances. Muitas chances não são todas as chances, é verdade. Por quê? Porque muitos feitiços dependem também do livre-arbítrio da pessoa, dependem também de uma atitude que venha da pessoa ou não. Então você nunca vai ter um feitiço que dá 100% certo, a não ser que ele interfira no livre-arbítrio das pessoas. E isso não é uma boa atitude. Quando você interfere no livre-arbítrio de outra pessoa, automaticamente você está comprometendo o teu livre-arbítrio. É muito importante lembrar o que? Cada vez que a gente faz algo para alguém, a lei do retorno nos traz 3 vezes a mesma coisa. Entendeu? Uma das principais leis que eu já passei para você na bruxaria. Então, pensando nisso, a gente elabora o feitiço. Durante o nosso treinamento até agora, você fluiu com as luas, você anotou o seu calendário lunar aí na sua agenda, como que você se comporta a cada dia. Então você já tem aí um entendimento de como você age e é em cada momento. Você está mais conectado com a lua. Isso já é um ingrediente importante para o teu feitiço. A conexão com as deusas também é muito importante, com deuses é muito importante. É muito simples. Vamos imaginar que você quer conhecer uma pessoa, você está interessado em alguém. Aí o que você faz? Você vai chegar numa pessoa estranha e falar, então, me apresenta fulano. Quais as chances? Agora, se você chegar numa pessoa conhecida, que você já tem intimidade, primeiro que você vai analisar, peraí, se eu pedir para o João me apresentar essa pessoa, quais as chances? E se eu pedir para o Roberto? Os dois são seus amigos, mas eles têm personalidades, atitudes diferentes. Você vai analisar qual tem mais a ver com o assunto de apresentar você para outra pessoa, tá? E é assim que você vai elaborando. O feitiço é a mesma coisa. Então, quando você tem mais afinidade com deuses, com lua, com o ciclo solar, aumenta aí com os elementos, com os elementais, aumenta cada vez mais aí a chance de você fazer com que o feitiço funcione, de você ser apresentado para a pessoa que você tem interesse. É importante você entrar no fluxo da energia para que você tenha retorno daquilo que você está buscando. E agora a gente vai falar um pouquinho então de dias da semana. Aqui no Brasil, na língua portuguesa, os dias da semana eles são baseados na fé judaico-cristã. Tanto que no domingo significa dias dominica. Acho que é assim que pronuncia, é latim, eu não falo latim, mas o importante é que é assim, dia do Senhor, né? Então, pela Bíblia cristã, né, a gente vê que diz lá no mito que o Senhor
construiu o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então no 7º dia é o dia onde eles louvam esse Deus. E por isso, desde muito tempo, as missas católicas são feitas, a missa principal, né, ela é feita no domingo. E o que acontece? Exatamente porque tinha um fluxo muito grande de pessoas, algumas pessoas que não saíam de casa ao longo da semana, elas saíam para ir à missa. E aí, com isso, você tinha uma quantidade muito grande de pessoas e era um momento ideal para os feirantes levarem, então, os seus alimentos para lá. Daí surgiu, então, os nomes de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Por quê? Porque a primeira-feira era no domingo. Mas, muito antes disso, milênios antes disso, os dias da semana já vêm sendo contados como dias ligados a deuses. Tanto deuses nórdicos, quanto deuses romanos, né? E consequentemente planetas, porque os planetas recebem nomes de deuses romanos. Então a gente está falando de algo muito mais antigo aí do que a crença cristã. Claro que sábado vem de Shabat em relação à fé judaico-cristã, que é o dia de descanso para o judeu. Agora no paganismo, sábado vem de Sabá, que também é um dia de festa, de celebrações em todos os rituais e tudo mais, como a gente já conhece e já falou. Mas os outros dias da semana, vamos lá. Vamos começar a falar dos deuses e dos dias da semana. Domingo, Sunday, né, no inglês, dia do sol. Ele é um dia que traz aí uma honra ao deus Sol Invicto, já traduzido para o português, né, que é um deus romano, que já é cultuado há muito tempo também, que é um deus realmente de beleza, fartura, de brilho do sol. E aí associando mesmo, né, com toda a referência do sol, acaba que o domingo é um dia excelente para trabalhar tudo que precisa de brilho. Então, a liderança, o sucesso, a prosperidade, a cura de alguns aspectos de saúde. Também é um dia bom para você trabalhar a autoridade, uma abundância, enfim, só aqui alguns exemplos de um monte de coisas que podem ser trabalhadas nesse dia por conta da energia que vem do Sol. Bom, como eu falei, o planeta é o Sol, o elemento é ligado ao fogo e as cores aí a gente vai ter amarelo, laranja e dourado principalmente, tá? Ou seja, cores ligadas ao Sol. É interessante perceber que o elemento que rege aquele planeta, ou que é regido por aquele planeta, ele também tem a ver com o signo solar que está ligado ali, tá bom? Mas é uma referência, não indica usarem signos em feitiços se não tiverem um excelente conhecimento deles, tá bom? O elemento sim, a cor sim, o planeta sim, beleza. Segunda-feira é o dia de lua, é Monday, e no espanhol é lunes. Já veio falando, né? Lua, dia da lua. Moon, ela era irmã de Solis, né? E era a deusa da lua, então ela é honrada nesse dia também, aí mitologia romana mais uma vez. E aí é um dia muito bom para trabalhar coisas que tenham a ver com a fertilidade feminina, com as emoções, que tenham a ver com mistérios, que tenham a ver com viagens, intuição, clarividência, toda essa parte que vem de dentro para fora. Bom, o planeta é a lua, né? O elemento é a água, e as cores, a gente vai aí o branco, o prata e os tons de creme também. Quando a gente chega na terça-feira, a gente já tem aí duas referências, tanto uma nórdica quanto a outra romana. É Tuesday, né? No inglês, martes no espanhol. Tuesday, ele é o dia de Tyr, né? Um deus nórdico aí da guerra, mas a guerra pela justiça também, tá? Então é muito isso. Então é um dia dedicado à guerra, tanto por Tyr como por Marte no romano, daí o nome Martes, dado pelo espanhol, para esse dia, mas também não só a guerra por si, as guerras, as táticas, as estratégias desses deuses. E aí é óbvio que os atributos têm tudo a ver com esses deuses, né? Os atributos desses dias, o que trabalhar nesse dia, é exatamente ligado àquilo que precisa de ação, àquilo que precisa de planejamento, à coragem, ao guerrear, ao buscar o seu lugar, né, ao sol, aquilo que você
precisa lutar para conquistar. Ele é muito ligado a isso também. Mas também tem a ver com força de vontade, também tem a ver com matrimônio, também tem a ver com algum tipo de cura. Na verdade, todos os dias podem ser trabalhados a cura. O importante é ver que tipo de cura você está procurando para saber em que dia você encaixa isso. E aí o planeta Marte, o elemento fogo, e as cores, aqui a gente vai ter todos os tons de vermelho e algumas matizes de laranja que sejam mais intensos. Wednesday no inglês, miércoles em espanhol, é a quarta-feira. Bom, quarta-feira. Wednesday vem de um dos nomes, na verdade, dados a Odin, que é Wodan. Então seria Wednesday, né? Que acabou se tornando Wednesday. Aí Odin, um deus ligado à sabedoria, ligado à guerra, mas já no sentido de comando, né? De comando, de saber como agir, o pensador, o cara que pensa como lidar com aquela guerra, né? E também ligado aí a Mercúrio em Roma, que é o deus da comunicação. Então é um dia muito bom para feitiços que tenham a ver com comunicação, doenças ligadas, né, à parte de comunicação. Um dia bom para trabalhar sabedoria, vendas, comércio, divulgações, tudo que tem a ver com esse aspecto, né, de enviar a energia para que ela expanda ao mundo, tem muito a ver com os atributos aí da quarta-feira. Então, no planeta a gente tem Mercúrio, planeta Mercúrio, elemento o ar e também a terra, e as cores seriam os violetas, os cinzas, o marrom e algumas tonalidades de laranja, mas aquele laranja mais opaco, mais fechado. Thursday no inglês, jueves em espanhol, é a quinta-feira, é o dia de Thor na mitologia nórdica, né? Então seria o Thursday. E também o dia de Júpiter aí, deus romano. Esses deuses são ligados aos trovões, né? São ligados aos raios, às tempestades. Júpiter ainda é o deus principal do panteão romano, então também tem um quê de liderança. Mas Júpiter e Thor, eles trazem uma coisa de sorte, uma coisa de privilégio muito boa, né? O filho preferido de Odin, né? E assim vai. Então, quando a gente vai falar dos atributos desse dia, de qual o melhor tipo de energia ser trabalhada nesse dia, a gente tem as energias de sorte, de crescimento, de expansão, de tesouros de riqueza, também de saúde, como eu falei sempre, de honra, de fraternidade, resoluções de problemas que precisam ser resolvidos e por aí adiante. Aí o planeta Júpiter, os elementos fogo e água e as cores, principalmente os tons de azul e roxo. Friday no inglês, viernes em espanhol, é a sexta-feira, o dia de Vênus ou o dia de Freia. Então, Freia's Day, né? Ou Vênus, né? Viernes em espanhol significa Vênus. Bom, na mitologia nórdica, Freia é uma deusa ligada à beleza, é uma deusa ligada ao amor próprio e ao amor ao outro, também ao amor romântico, ao sexo. Da mesma forma que Vênus, né, na mitologia romana. Então aí a gente tem o dia ideal para trabalhar aí todas as energias que têm a ver com o amor próprio, com o amor ao outro, com a nossa beleza. É o melhor dia para ir, inclusive num salão de cabeleireiro, mas também são dias ideais para trabalhar energias de relacionamento, de cura novamente, lembrando que aí a gente está trabalhando também cura externa, né? A cura externa de beleza, de estética, mas também as curas internas. É muito importante lembrar disso, né? O quanto o amor próprio, ele é a falta do amor próprio acaba sendo muitas vezes uma grande doença interna. Então aí o romance, caridade, o próprio sexo, né? A atração para trabalhar isso. O planeta Vênus, os elementos terra e ar, e as cores aí, o rosa, o verde e tons pastéis. Saturday, sábado, é um dia dedicado ao deus romano Saturno,
também aí um Deus intenso, né? Um dia aí que você pode trabalhar disciplina, você pode trabalhar maldições, não aconselho, mas pode. Um dia que você pode trabalhar também localização de pessoas perdidas, de coisas perdidas. Um dia bom para meditar. Bom, é um dia mais introspectivo, mais fechado, mas ao mesmo tempo é um dia muito bom para se trabalhar, principalmente as magias mais densas, mais matéria. E aí, planeta Saturno, né? Elemento terra e ar. E os tons são o preto, os tons de cinzas mais escuros, o índigo, que é um azul bem escuro, e os tons bem escuros em geral. Bom, já falamos aqui dos dias, agora vamos falar de outro ingrediente que é muito legal usar também em feitiços, que são as ervas. Bom, o uso de ervas na bruxaria ele é milenar, né? As ervas já são os nossos remédios há muitos e muitos, muitos anos. E é realmente a forma que os xamãs, que as feiticeiras vêm cuidando e tratando das pessoas ao longo do tempo. Também você tem banhos feitos de ervas, né? Que são excelentes. Você tem o banho que te dá energia, o banho que te descarrega. Enfim, tem uma série de banhos para aumentar o seu brilho. O importante é assim, conheça a erva. Por quê? Tem ervas que são venenosas, e aí a gente vai falar de chás e infusões. Se você não souber que erva você está tomando, você pode se envenenar. A quantidade é importante também, tá? Uma quantidade X, ela trata, uma quantidade Y, ela mata. Então, algumas ervas tem que saber. Não sai por aí, vou comprar tal coisa e vou fazer. Ah, eu tenho tal coisa no meu quintal. É ótimo, mas conheça, tá? A erva tem a sua energia e tem a sua propriedade. Então, ela pode ser venenosa num chá, se ela for uma erva venenosa, ou pode ser venenosa na quantidade em um chá, mas ela também pode ser venenosa num banho, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tomou um banho aí de uma erva, tá? Venenosa. Vou dar exemplo de uma, coroa de Cristo. Coroa de Cristo é aquela erva, aquela planta cheia de espinhos no caule, bem espinhudo, que você acha muitas vezes em laterais de prédios, né? Formando aí um murinho, para que as pessoas não subam de prédios, de casas, e que tem uma florzinha vermelha normalmente. Tem variações, amarela, mas enfim. Coroa de Cristo. Coroa de Cristo, ela solta aquele leitinho branco. Aí você pega e fala, vou fazer um banho de coroa de Cristo. Coroa de Cristo, ela baixa a sua imunidade energética. Ela é usada em rituais funerários, tá? Não só em rituais funerários, mas também em iniciações de algumas tradições. Ela é um dos ingredientes que vai colocar você num estágio energético quase morto para você poder dar esse passo. Então, vejam o quanto é arriscado um banho de coroa de Cristo sem saber o porquê você está usando. Você pega, toma lá o seu banhinho lindo de coroa de Cristo e vai para a balada. O que vai acontecer? Você vai ficar doente, amigo. Não demora muito tempo, você vai ficar doente, não vai saber de onde veio a doença, é capaz de pegar mais de uma doença diferente. Por quê? Você baixou a tua imunidade e foi para um lugar onde tem uma troca e uma sugação energética profunda. Então, importante conhecer antes de fazer, tá? Tem um herbário aqui que eu estou mandando na postura de vocês, é um herbário pequenininho, que é para vocês começarem a ter o seu próprio herbário, tá? E ali eu vou falando um pouco dos atributos de cada erva, das que eu estou passando, e elementos e tudo mais, e aí vocês vão começar a ir atrás dos seus também, porque isso é pesquisa, isso é uma coisa que se faz ao longo da vida. Quanto mais você sabe de uma erva, melhor. Para que banho ela serve, para que sachê ela serve, para que patuá ela serve. Patuás são combinados de ervas, muitas vezes cristais também, às vezes papeizinhos com coisas marcadas que você vai levar com você, que você vai presentear alguém. Então, para que serve essa erva? Quanto mais vocês souberem dela, melhor. É muito legal, assim, se você puder, manter um varal de ervas na sua casa. Não são todas as ervas que ficam boas secando, mas algumas são excelentes, como o louro, o alecrim, por exemplo. Que você faz um varalzinho, deixa lá, compra ela fresca, ou se você tiver no quintal,
maravilha. Põe ela ali para secar, né? Pendura ela ali, tem uma fotinha aí que mostra na apostila como fazer, que é bem legal, é bem simples. Porque a erva seca, ela mantém as propriedades, ela seca dessa forma, ela mantém as propriedades energéticas dela, diferente de quando ela é seca de uma forma industrial. Ah, então o saquinho de erva comprado no mercado, né, o saquinho de chá não é bom? É, mas ele tem muito menos qualidade do que aquela erva que você secou, que você mesmo macerou e fez o teu chá. Você também pode, para um banho de ervas, você pode deixar algum banho pronto. Você pega essas ervas secas, transforma elas em pó, ou pelo menos diminui aí o volume dela ou delas, coloca num saquinho aí de véu, deixa amarradinho, guardado num lugar arejado, depois na hora que você for fazer o seu banho, você usa o saquinho. Então sobre ervas é isso, como eu falei, tem um herbário, então eu não vou entrar aí nos detalhes, mas é importante algumas ervas você ter na sua casa. E algumas você tem, você deve ter canela, você deve ter cravo, isso é muito comum, orégano. Então usufruam do que vocês têm em casa a favor de vocês. E lembrando que conhecimento é tudo, tá bom? Até a próxima aula, gente. Beijo!